Olá, hoje eu vou te mostrar como você pode se tornar um programador de software se você está no início da sua carreira. Esse conteúdo eu vou dividir em 3 passos, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que na programação existe uma estrutura básica que vai te permitir aprender qualquer linguagem. Porque é o seguinte, se você entender a estrutura básica de PHP, que é uma linguagem de programação, fica muito mais fácil para você aprender agora uma próxima linguagem, que é o Java, por exemplo. Ou uma outra linguagem, que é o Python. Todas elas usam um modelo básico, que é a lógica de programação. É basicamente essa estrutura que eu estou te mostrando. Muitas pessoas têm medo de programar, têm medo dessa área que é a programação, porque acham que isso é coisa de cara que tem um QI 200, é coisa de pessoa que entende uma complexidade muito grande. Todo mundo é capaz de ser um programador. Porém, você precisa de entender a estrutura básica. É só isso que você precisa de entender. Esse primeiro tópico que eu estou falando para você é isso. Você só precisa de entender uma coisa, é a estrutura básica. Porque assim que você entender uma linguagem, você vai conseguir entender a outra 10 vezes mais fácil do que quem não entende nenhuma linguagem. Então seu desafio é entender a estrutura, seu desafio é entender a primeira linguagem. Não fique com medo, não desista se você entrou num curso assim, não desista se você entrou na faculdade assim. Muitas pessoas desistem antes de começar a entender a estrutura. A pessoa começa ali na faculdade, nos 2 primeiros meses, ela já para, nossa, não aguento programação, não consigo, esse trem o resto da minha vida não vou aguentar. É o seguinte, esse trem é só até 6 meses, esse trem é só até talvez ali 1 ano no máximo. É só você entender bem a estrutura. Quando você entende a estrutura, os próximos passos, fica tudo mais fácil, porque você sabe que tudo são estruturas. O resto fica muito mais fácil, como se tivesse um degrauzão assim, como se fosse assim, ó, um degrau enorme, tá? Enorme, e os outros são degraus pequenos. Você pode mudar. Então esse degrau é o degrau inicial, tá? Isso é a estrutura, tá? Esse degrau é a estrutura que eu tô te falando. Quando você não entende a estrutura, a pessoa fica com medo, porque ela olha isso daqui e fala, nossa, isso é impossível. Mas se você dedicar ali um pouco tempo da sua vida, ou então conversar muito com alguém que já sabe, fica muito mais fácil você alcançar esse primeiro degrau. O resto é muito mais fácil, porque você vai ter aprendido a fazer o básico. Esse básico faz você já criar softwares, sabe? Faz você criar sites, criar jogos, criar coisas que as outras pessoas não conhecem. Isso é muito legal ter esse conhecimento. Isso parte somente dessa estrutura básica, tá bom? Ah, Paulo, como que você sabe disso? É o seguinte, meu nome é Paulo Dran, eu sou programador, eu sou tutor de produtividade tecnológica e eu trabalho com programação, tá? Hoje eu trabalho numa indústria enorme, ela parece uma cidade, ela atende outros países e eu escolhi cursar a área de TI, a área de tecnologia da informação. Eu entrei nessa faculdade porque eu queria aprender como criar coisas no mundo. Eu, desde pequeno, olhava os videogames, os jogos, por exemplo, tinha um Tony Hawk, um jogo de skate. Lá tinha como você fazer o modo história. Mas eu ficava fazendo o quê? Criando o parque. Era uma opção extra. Pergunta qualquer pessoa próxima de mim, qualquer pessoa que jogava comigo nessa época, sabe? Eu ficava lá criando os mapas, porque eu gostava de criar. Eu gostava de ter uma ideia e colocá-la no mundo. Eu sempre gostei disso. E nem que você precise de ter isso. Eu conheço pessoas que não têm essa habilidade, não têm essa característica de gostar de ser criativo, gostar de usar a criatividade, mas ela gosta de raciocinar, ela gosta ali de resolver problemas. Você não depende só de criatividade para poder ser um bom programador. Você, na verdade, pode ter várias características porque encaixa na programação, que existem muitas áreas, de várias formas de ganhar dinheiro. Você pode ganhar freelancer, né, fazendo trabalhos 1 a 1, você pode trabalhar para uma empresa, você pode criar seu próprio aplicativo. Sabe a Netflix, que você assiste séries? A Netflix é um software criado por alguém. Facebook é um software criado por alguém. E YouTube é um software criado por alguém. Programadores têm toda a parte, Instagram, tudo, tá? Programação hoje, ela vai ser uma das profissões mais difíceis de ser trocada por um robô. Então o que aconteceu quando eu comecei a perceber que eu gostava de criar tudo que tinha no mundo? Pra criar eu criava. Tinha lá o jogo de futebol, eu gostava de criar o personagem. Tinha lá The Sims, eu gostava de criar, porque você podia criar a casa, podia criar as coisas. Eu ficava mais criando a casa do que de fato jogando com os personagens. Tudo que eu tive a oportunidade de criar, eu criava. Aí eu fiz um negócio muito importante, lá mais ou menos pelos meus 12 anos. Isso que me marcou e mostrou que eu tinha capacidade, eu podia continuar com isso. É o seguinte, o que eu fiz? O jogo do caderno, ou o jogo do Paulo, o pessoal falava desses 2 nomes. E eu não tinha uma plataforma para criar jogos, eu não sabia como criar jogos, mas eu achei super interessante ver ali o Mortal Kombat, as coisas acontecendo e como que alguém igual eu, um ser humano igual eu, pôde criar um negócio daquele jeito. Aí o que que eu fiz, né? Eu não tinha plataforma, não tinha um computador direito, né? O computador falhava, eu não podia saber mexer nele, eu era pequenininho. O que que eu fiz? Eu peguei um caderno de escola antigo, tá? Esse pessoal que morava perto da minha casa, o pessoal, na época tinha o pessoal da praça, eu jogava jogos com esse pessoal da praça. E que jogo que eu jogava? Esse que eu vou te contar agora. O que que eu fiz? Eu peguei esse caderno antigo, peguei um dado do Banco Imobiliário e comecei a escrever ali os monstros, comecei a escrever as classes, fiz um mapa, é sério, fiz um mapa
de várias bolinhas, você podia andar pelo mapa, você podia atacar os bichos, tá? Isso tudo eu criei ali naquele caderno. E a partir daí me mostrou que a gente pode criar coisas incríveis, tá? A partir que no dia que eu fiz isso, eu vi todo mundo se interagindo com o que eu tinha criado, eu gostei mais ainda. Falei, nossa, é incrível ver outras pessoas mexendo nas suas criações. Não mexendo, mas se divertindo nas suas criações. Você pode melhorar o mundo das pessoas. Eu achei super interessante. E isso foi me levando até um programa de computador que chama RPG Maker, é uma plataforma de criar jogos. E a partir daí também eu entrei na faculdade de computação e só fui entrando nesse mundo de criar coisas. Hoje eu tô criando aqui um conteúdo pra você. Criar. É muito gratificante fazer isso. E o segundo tópico eu aprendi mais ou menos quando eu tava no início da faculdade. Porque tem sempre aquela pessoa da sala que ela é mais inteligente que as outras. E eu começava a olhar, por que essa pessoa ela entende muito mais do que as outras pessoas da sala? É o seguinte, ela era imersa, ela mergulhou na área, ela podia bater no peito e falar, eu sou da área de TI, eu sou programador. Isso que diferencia você, isso vai tornar você mais inteligente, não para os outros, mas para você mesmo. Você vai começar a adquirir conhecimento que as pessoas não têm. Por quê? Porque você está imerso, você está mergulhando em áreas que as pessoas não procuram. Por quê? Imersão causa isso, tá? Então o segundo tópico é o seguinte, mergulhar, tá? Vou colocar no meio aqui mesmo, tá? Mergulhar, tá? Mergulhe na sua área profissional, independente seja programação ou não. Mas quanto mais você entrar, mais você bater no peito e falar, eu sou programador, mais você cria situações em volta de você para você aprender mais. Você acaba conhecendo mais programadores, você acaba pesquisando sobre programação, você acaba pesquisando no YouTube e vê mais coisas de programação para vocês, começa a aprender mais. Tá? Quanto mais imerso, mais mergulhado na área, melhor você fica. Você tem que bater no peito e falar, eu sou da TI, eu sou da programação, tá? Você tem que bater no peito e falar alguma coisa, que essa coisa vai voltar para você, naturalmente. E antes de eu te mostrar o terceiro tópico, se você quer realmente mergulhar e entender mais sobre esse mundo da programação, eu escrevi um artigo com 5 linguagens de programação que todo mundo deveria conhecer. Eu coloquei na descrição, tá? É só você clicar lá, você vai ser direcionado para o meu site, onde lá vai estar lá o artigo mostrando as linguagens, falo um pouco sobre elas. E o terceiro tópico são projetos reais. O que é isso, Paulo? É o seguinte, você precisa praticar aquilo que você faz, aquilo que você escolheu, aquilo que você estudou. Porém, não é só praticar por praticar, não é só escrever códigos, é participar ou então criar projetos reais, projetos que outras pessoas vão estar envolvidas, tá? A chave disso é você colocar outras pessoas no meio, que aquilo vai acontecer, tá? Pelo menos aumenta a chance daquilo acontecer. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você não precisa de montar uma empresa, não, mas você precisa de fazer projetos, fazer softwares que outras pessoas vão usar. Você tem que criar na esperança ou no pensamento de que outra pessoa vai usar. Não é fazer para você mesmo usar. Senão não tem tanta graça, senão você passa para lá, senão você não preocupa com a validação e você não entra no jogo de verdade. Quando você entender que fazer projetos reais vai te dar a possibilidade de ganhar mais dinheiro, você começa a fazer. Eu tô te adiantando isso. Mas por quê? Eu vou te explicar. Por exemplo, teve uma época que eu criei um jogo para as pessoas do meu colégio, eu comecei a fazer ele e tal, envolvi um monte de gente, a colocar cada pessoa ia ser um personagem do jogo. Minha namorada ia ser um personagem do jogo, um colega da minha sala ia ser um personagem do jogo, tá? Um ia ser mago, outro ia ser feiticeiro, outro ia ser guerreiro, cada um ia ser um personagem. Isso foi muito legal porque eu criei mais experiências naquilo. Quando você começar a criar projetos reais que outras pessoas vão poder usar, quando você tiver a oportunidade de ganhar dinheiro, você vai tacar nesse projeto. Ou seja, você vai cobrar por esse projeto. Você vai pegar projetos mais fáceis. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Paulo, onde eu aprendo? Você pode aprender tanto em faculdade ou em cursos online. Hoje o EAD está magnífico. Hoje a gente tem muitos cursos online. É muito bom. Metade do meu conhecimento foi da faculdade, mas a outra metade foi com cursos online. Eu fiz curso de Java, de JavaScript, de HTML, de CSS, de PHP. Isso não quer dizer que você precisa fazer todos esses cursos, mas se você ouvir um pouquinho sobre tal coisa e achou interessante, por que não fazer? Você precisa de estar em projetos reais. Quanto mais projetos reais que envolvem outras pessoas você participar, maior é a chance de você gerar um empreendimento ou um grande projeto que gere muito dinheiro para você. Tem como você ganhar dinheiro sem participar de um projeto? Tem, claro. Você pode trabalhar para uma empresa, você pode trabalhar ali, fazer 1 a 1. Mas se você quiser criar uma startup, tá? Esse conceito de startup também é bem interessante, que nada mais é do que um projeto com poucas pessoas. É quase uma mini empresa. Na maioria das vezes está ligado a software, está ligado a produtos virtuais. Vamos supor que eu quero criar um jogo. Eu posso cobrar para a pessoa comprar aquele jogo, eu posso cobrar dentro do jogo. A pessoa vai adquirir o produto de graça e dentro do jogo tem ali uma moeda virtual, né, um cash, e a pessoa ela pode comprar ali coisas, tá? Pode comprar as coisas dela gratuito e pode comprar as coisas do jogo. E aí eu monetizo internamente, monetizo dentro do jogo. Se você gosta desse tipo de assunto, dá um like para mim saber que você gostou e compartilha com as outras pessoas para ajudar outras pessoas também. Eu fiz de coração para você.
tá bom? O Malotério até chegou aqui agora. Olha ele aqui, maravilhoso. Olha a cara dele, dá um oi pra galera. Olha até de brinquedo. Mas é isso aí, gente. Grande abraço pra você e bora transformar esse mundo.